Aqui em Canoas nós temos duas estações de tratamento de água. A chamada Estação de Tratamento de Água Niterói e a Estação de Tratamento de Água Rio Branco. As duas utilizam o mesmo sistema, que é o processo convencional, que consiste em floculação, decantação, filtração e cloração. A floculação consiste em adicionar sulfato de alumínio para remover a parte que está solubilizada na água, que seria a parte de matéria coloidal que chama, e fazer com que ela precipite no floculador. O floculador serve para misturar esses produtos, o sulfato de alumínio com a água que está vindo do rio. Ao ocorrer essa mistura desses produtos, eles separam uma parte sólida e uma parte líquida. A parte sólida, como é pesada, vai para o fundo do decantador e a parte sobrenadante vai para o filtro para ser filtrado. Após ocorrer a filtração, ela recebe cloro para matar qualquer tipo de contaminantes orgânicos e recebe flúor, porque existe uma lei federal que temos que aplicar flúor na água tratada. Bem, existe um cálculo que a Organização Mundial da Saúde determina que uma família, até 4 pessoas, gastaria em torno de 10 metros cúbicos por mês. E 10 metros cúbicos por mês é em torno de 10 mil litros de água. Isso seria suficiente para que uma família com 4 pessoas, consumisse a água para suas necessidades básicas. Mas nós temos em Canoas casos de pessoas que consomem 30 metros cúbicos, 34 metros cúbicos, famílias que consistem de 2 pessoas, 3 pessoas, sem cachorro, sem animais, ou seja, tem muito desperdício de água consumida na cidade de Canoas. Quais são hoje os tipos de contaminação pela água que existe? Consumo de água de poço que a pessoa tem em casa ou consumo de água de rio. Então, esse tipo de água de poço, fontes alternativas que a gente chama, elas são sujeitas a contaminações. Então, uma cidade que nem Canoas, que o lençol freático é muito alto, ou qualquer poço que tu perfure 20 metros, 30 metros, já tem água jorrando, mas ao mesmo tempo nós temos muitas casas com fossa e filtro. Fossa e filtro é tu pegar teu esgoto, fossa e filtro de sumidouro, é pegar teu esgoto, descartar no meio ambiente, deixar o solo absorver. Se vai absorvendo pelo solo, esse líquido do esgoto vai percolando pelo solo até chegar ao lençol freático e contaminar o lençol freático. O pessoal entende que quando perfura um poço artesiano de 50 metros, 30 metros, é uma água isenta de contaminação. Não, uma água de poço, ela tem uma vertente, onde ela verte, e tem uma parte chamada recarga, onde a água da chuva entra e recarrega ela. Então, como tem essa parte que é a flora, que ela recarrega, ela está passando aquela água, então ela está sujeita a contaminações orgânicas. E recentemente, aconteceu agora no bairro Niterói, aqui em Canoas, uma empresa largou os seus efluentes de cromo no lençol freático, num poço artesiano. E aí contaminou todo um quadrante de água subterrânea com metais pesados. Então, quando é uma água de poço artesiano, ela está sujeita a contaminações orgânicas, então pode ser hepatite, pode ser cólera, são as doenças mais comuns de água contaminada. E se no caso for uma água com metais pesados, tu sofre um processo de intoxicação por metais, né? Nós temos um grupo de educação ambiental que hoje ele é mais, assim, não é tão proativo quanto nós gostaríamos. Ele não vai de maneira proativa atender as escolas. Mas aí quando as escolas pedem palestra, que nem esta aqui, uma visita, a gente acaba orientando sobre os desperdícios de água que existe. Nós temos um convênio com a Prefeitura de Canoas, onde qualquer condomínio novo entregue pelo programa Minha Casa, Minha Vida, a gente vai até essa entrega, que ele só pode receber a chave se tiver uma oficina com a Corsan. Nessa oficina, nós explicamos os problemas de vazamento na caixa d'água, vazamentos no vaso sanitário, que são os grandes vilões numa casa de consumo de água. E ali nós orientamos, em virtude de que no passado, em torno de uns 5, 6 anos atrás, as pessoas recebiam a casa e mantinham os mesmos modos, hábitos que tinham quando não pagavam pela água. Então nós fizemos essas oficinas com esses condomínios. Ali é a entrada da água bruta,
Aquela cortininha de chuveirinho que está aparecendo ali é o sulfato de alumínio. Ali nós adicionamos sulfato de alumínio. E dali, como é um produto químico, eu tenho que misturar bem. Eu misturo esse produto químico na água que está entrando, naquela queda ali. Ela passa para esse canal aqui do meu lado, vai até o final. E onde tem esse tijolinho é o chamado floculador. Esse floculador vai misturar os produtos químicos e vai fazer a mistura mais lenta. E vai formar, não sei se dá para enxergar aqui, ó, o floco formado. A água está limpa. A gente faz análise de hora em hora da água bruta, a água que chega sem tratamento, a análise da água floculada, na água decantada, na filtrada e da tratada. Isso fazemos análise de hora em hora desses todos os processos para garantir que a água chega. Então a gente nunca é difícil a gente agir, a água sujou. Não, porque a gente vai monitorando desde o começo para evitar que a água fique suja. Porque nós temos uma legislação federal, o anexo 20 da portaria 05/2017, onde determina que nós temos limites de substâncias que a gente pode colocar na água. Então ali temos um limite mínimo de cloro, um limite máximo de cloro, um limite máximo de flúor, mínimo de flúor. Então temos vários limites que nós temos que respeitar. Aí nós fazemos esse controle nosso. Nós também somos assim, fiscalizados pelo nosso laboratório central que fica em Porto Alegre e faz análises mais apuradas. E além disso, nós temos a vigilância sanitária municipal e a estadual que nos fiscaliza. Então elas podem ir nas casas das pessoas, coletar água e fazer análise sem nos comunicarmos. Brenda, da Escola Flores da Cunha, e hoje nós estamos entrevistando a professora Rosângela de Geografia. Como você aborda a temática da água em sala de aula? Eu procuro abordar a temática da aula de várias formas diferentes. Toda vez que eu tenho um conteúdo onde eu consigo fazer esse link, eu falo sobre o assunto, até porque é um assunto bem importante a ser tratado independente da série ou ano que o aluno esteja. Eu acho que o aluno hoje em dia ele é muito visual. Ou seja, quanto mais imagens eu conseguir mostrar para ele da poluição, do que acontece com os rios, da fauna, flora comprometida, do que eu conseguir mostrar para ele o que realmente acontece com a poluição, eu acho que é a melhor forma de conscientizar ele. Onde eu transformo a água salgada em água doce, ou seja, água para o consumo humano. Ela ocorre basicamente de quatro formas, né? A destilação, o congelamento, o congelamento secundário e a osmose reversa. Desses quatro tipos, a que é mais utilizada é a osmose reversa, que é feita com motores, onde geralmente esse processo ele é utilizado quando há tsunamis ou algum desastre climático, onde o local fique completamente sem água potável. Então, esses motores eles são postos em navios, onde são colocados em alto mar, onde eles conseguem fazer essa dessalinização da água. Ou seja, de um lado eu coloco água salgada, do outro água normal, onde eu aciono esses motores, eles automaticamente fazem essa separação da água salgada com a água, com sais, na verdade, que existem na água, com a água tornando-a potável. Aproximadamente de 16 a 20 reais o litro de água dessalinizada. Eu tenho que usar a base de 3 a 5 litros de água salgada para fazer 1 litro de água potável. Mas também esse processo ele gera outros problemas. Não é somente tirar o sal da água. Onde eu vou descartar esse sal? Como é que eu faço para transportar? Na verdade, ele se torna caro o custo dessa retirada desse sal, dessa água, porque influencia em vários outros processos também. Existe um tipo de resíduo que seja o maior contaminante da água? Sim. A gente tem vários produtos químicos que contaminam a água, mas infelizmente o que contamina mais as águas ultimamente ou atualmente é lixo de cozinha, ou seja, esgoto sanitário. Na verdade, é um dos maiores poluentes a nível mundial, é isso. O esgoto de cozinha, ou seja, o que a gente produz dentro da nossa casa, que contamina mais
a água atualmente no mundo inteiro. Quais são os países mais poluentes do mundo? Os países mais poluentes do mundo atualmente, nós temos a China, Estados Unidos, a Índia, a Rússia e o Japão, nessa ordem. Quais ações você acredita que devem ser feitas para que a população se conscientize da importância de preservar o meio ambiente? Eu acho que campanhas. Eu acho que continuar com campanhas, mas tornar essas campanhas efetivas, como se fosse um comercial de TV. Porque se fala muito de preservar a água na época da água, se fala muito do desmatamento, quando acontece alguma tragédia. Se fala muito do preservar em pequenos momentos. E isso é uma coisa que tem que ficar no dia a dia, tem que ficar no dia a dia. As pessoas precisam ver dia a dia o que está acontecendo, as pessoas saber no dia a dia o que está acontecendo. Elas precisam compreender o que realmente acontece com o meio ambiente e que isso vai refletir na gente de uma forma ou outra. Eu acho que as campanhas, elas são a melhor forma mesmo de se fazer com que a população entenda um pouco melhor a questão do meio ambiente. Então eu acho que campanhas, mas campanhas efetivas, ou seja, diárias.